Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Matheus de Química, tá? De vocês. No caso, hoje a nossa disciplina é Físico-Química, né? Então, eu vou fazer aqui um resumo geral. Eu já havia feito no caderno, né? Vou fazer isso daqui de um apanhado geral pra gente entrar logo no conteúdo de pilhas, tá? Pra gente entender qual que é a ligação da físico-química com as pilhas, o que que é eletroquímica de fato, tá? Na nossa disciplina eletiva vai ser o conteúdo desse ano. Tudo bem? A gente vai sair doutor aí em pilhas. Vamos lá. Então, reações de oxirredução. Uma reação química é um rearranjo de átomos. A gente viu isso ano passado, né? Que em uma reação química a massa tem que se conservar. Aquilo que tem antes, aquilo que tem depois. O que acontece então de diferente em uma reação química? Os átomos são os mesmos. A quantidade de átomos é a mesma quantidade. Só que eles se rearranjam, formando novas moléculas, diferentes moléculas do que tinha antes. Então aqui vamos pegar um exemplo, ó. Eu tenho aqui o hidróxido de sódio, que é o NaOH, aquoso, tá? Diluído em água, e o ácido clorídrico, diluído em água também. É uma reação ácido-base, certo? Aqui eu tenho uma base, que é o hidróxido de sódio, e aqui eu tenho um ácido, que é o ácido clorídrico. Uma reação ácido-base é uma reação de neutralização, tá? O ácido vai neutralizar a base e vice-versa, se tiverem nas proporções normais. E aqui vai formar água líquida e cloreto de sódio, aquoso também, ou seja, diluído. É importante vocês lembrarem o seguinte: sempre que vocês verem um composto iônico diluído, se é um composto iônico, é um sal solúvel, que é o cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, se ele tiver diluído em água, ele está separado em cargas, tá? Aqui no caso eu tenho o Na, que é a carga positiva, e o Cl, que é a carga negativa. Então como é que esse cara aqui está em água, na verdade? Ele vai estar aqui Na+, aquoso, mais Cl- aquoso, certo? A gente vai ver isso melhor nas próximas transparências. No entanto, em algumas reações químicas, as espécies químicas podem trocar elétrons entre si. Então, não é toda reação química que isso acontece. Em algumas, isso pode acontecer. Como que a gente vai saber se uma reação química houve ou não a troca de elétrons? Por meio do número de oxidação. A gente já viu várias vezes o número de oxidação, tanto enquanto a gente estava em sala de aula, quanto nessas aulas à distância, tá? Então, para você descobrir, cara, você vai ter que fazer o número de oxidação de todos os elementos em todas as moléculas que estão na reação química. Então, vamos lá, vamos primeiro fazer para essa daqui de cima e depois a de baixo, para vocês verem a diferença, tá? Vamos lá. NaOH, eu vou olhar aqui para essa molécula e o que, que eu vou ter que procurar primeiro? Isso, o átomo mais eletronegativo. Quem que é o átomo mais eletronegativo aqui? O oxigênio, tá? Eu vou lá olhar o oxigênio. Eu sei que o oxigênio é da família 16 da tabela periódica, ou seja, da família 6A. Isso quer dizer o que então? Que ele tem 6 elétrons na camada de valência e que ele precisa ganhar quantos para completar? Precisa ganhar 2 para completar os seus dois orbitais. Se ele tem 6, ele precisa ganhar 2 para chegar até 8 do sp. Se ele precisa ganhar 2 elétrons e os elétrons têm carga negativa, a carga dele dentro dessa molécula vai ser menos 2, certo? Então, vou arrumar direitinho aqui. A carga do oxigênio vai ser menos 2. O hidrogênio, ele tá ali na primeira coluna da tabela periódica. Ele não pertence à família 1, mas ele está lá, na maioria das tabelas. O hidrogênio ele tem apenas um único elétron na tabela periódica. Se o oxigênio aqui está ganhando elétrons, todo mundo tem que perder. Essa é uma regra.
Você tem apenas um único elemento na molécula que vai ser capaz de retirar esses elétrons, tá? Então, se o oxigênio vai doar elétrons, ele só pode doar um, não é? E lembra, toda vez que eu perco elétrons, eu perco carga negativa, meu elemento fica positivo, meu átomo fica positivo, certo? O Na aqui, ele está na família 1, ele também só pode perder um elétron. Então, esse daqui é o número de oxidação de cada um desses elementos dentro aqui do hidróxido de sódio. O oxigênio tem carga -2, o sódio tem carga +1 e o hidrogênio tem carga também +1, ok? Vamos ver aqui para o HCl agora. O mais eletronegativo é o cloro. Ele está na família 17, ou seja, ele precisa ganhar um elétron. Então, ele ganha uma carga negativa. Aqui, o hidrogênio também perde um elétron. Aqui na água, o oxigênio é o mais eletronegativo. A gente sabe que é -2, que ele está na família 16. O hidrogênio está na família 1, ele vai perder um elétron. Só que aqui eu tenho dois hidrogênios, né? Então, aqui vai ficar +2, -2, que é igual a 0. Lembra, se meu composto é neutro, as cargas sempre tem que se anular, tá? O resultado final aqui, ó, sempre tem que ser igual a 0. Tá? Se você for ver aqui, ó, 1 menos 2 mais 1 dá 0. Aqui também, ó, 1 menos 1 dá 0. E lembra que a gente sempre multiplica o NOx individual, o número de oxidação individual do elemento, pela quantidade de vezes que ele se repete na molécula. Como aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio, eu vou pegar +1 vezes 2, que dá +2. Oxigênio é -2 vezes 1, que dá -2. Resultado final dá 0. E aqui eu tenho o cloro, que está na família 17, e que ele ganha um elétron, né, para chegar a 8 elétrons. E o sódio, que está na família 1, que ele vai perder esse elétron dele. O final aqui também vai dar 0. Vamos olhar aqui agora, gente. O número de oxidação de alguém aqui alterou quando ele estava nos reagentes. Olha aqui, reagentes que é antes da seta. Para os produtos, vamos comparar aqui, ó, sódio, +1. Sódio aqui também continuou +1, não mudou. Oxigênio, -2, -2. Hidrogênio, +1, +1 aqui também, +1 aqui também. Cloro, -1, -1. Ou seja, o número de oxidação de ninguém alterou. Se o número de oxidação de ninguém alterou, gente, essa reação não é uma reação de oxidação e redução. Não é uma reação de oxirredução, certo? Por quê? Para ser uma reação de oxirredução, as espécies têm que trocar de elétrons. Alguém tem que ser oxidado e alguém tem que ser reduzido. Vamos olhar aqui agora essa reação aqui. Que reação é essa, hein, gente? Essa daqui é a reação de combustão do metano, tá? Lembra lá da nossa disciplina de química que a gente está vendo, combustão do metano? Aqui só faltou balancear, né? Aqui eu tenho aqui, preciso de 2 átomos de oxigênio. Vou colocar um 2 aqui, artificial. Essa é a reação de combustão do metano. Gente, toda reação de combustão é uma reação de oxidação e redução. Quem é que está oxidando na combustão? O meu combustível. Aqui, ó, o metano não é o meu combustível? É ele que está sendo oxidado. E quem está reduzindo? O gás, oxigênio, certo? Os produtos aqui é o resultado do meu combustível oxidado e do meu oxigênio reduzido. Então vamos olhar aqui agora. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Acabei apagando 2 ali, né? Para a gente ver se realmente é uma reação de oxidação e redução. Entre carbono e hidrogênio, quem é o mais eletronegativo? É o carbono, tá? O carbono é o mais eletronegativo, ou seja, ele que vai ganhar elétrons. E ele está no grupo 4 da tabela periódica. 4A, na família 4A ou na família 14. O hidrogênio, ele tá ali na coluna 1, ele tem apenas um único elétron na camada de valência. Se é o carbono que está ganhando elétrons e o hidrogênio está perdendo, o hidrogênio não pode perder só um, gente.
Se o hidrogênio pode perder só um, coloca aqui, ó, mais um. Mais um vezes 4, porque eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Eu tenho aqui mais 4, tá? Lembrando que isso aqui tem que dar igual a 0. Ora, se eu tenho mais 4 dos hidrogênios, e o resultado tem que dar 0 porque a minha molécula é neutra, qual que tem que ser a carga do carbono? O NOx do carbono? Menos 4, não é? Só tem um átomo de carbono aqui. Menos 4 vezes 1 igual a menos 4, para dar 0. Oxigênio, gás oxigênio. Toda substância simples, ou seja, que é composto por um único tipo de elemento aqui, ó. Eu não tenho somente gás oxigênio aqui, o NOx é igual a 0. Por quê, professor? Cara, essa questão do NOx é a carga parcial de um átomo dentro de uma molécula. A gente considera como se aquilo ali fosse um composto iônico. Essa diferença de carga se dá pela diferença de eletronegatividade. Quem atrai mais as cargas negativas e quem atrai menos, quem atrai mais os elétrons. Se eu tenho o mesmo átomo com ele mesmo, eles têm a mesma força de eletronegatividade. Não tem jeito de ninguém tirar os elétrons de ninguém, certo? Então vamos olhar aqui agora no CO2. Gás oxigênio aqui, a carga é menos 2, é o mais eletronegativo. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Lembrando que minha molécula é neutra e tem que dar 0. Carbono. Se aqui no oxigênio está dando menos 4, no carbono, obviamente tem que dar mais 4, porque a minha conta ali no final tem que dar 0, porque meu composto é neutro, certo? Oxigênio aqui, novamente, a gente sabe que ele é menos 2, porque ele é da família 16, tem que ganhar 2 elétrons para chegar a 8. O hidrogênio aqui, ele está na primeira coluna. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Se tiver dúvida sobre o NOx, gente, me procura. Ou faz uma revisãozinha, porque a gente já viu bastante isso, tá? Então vamos olhar aqui. Será que teve gente que mudou aqui? Antes da seta para depois? Carbono. O NOx dele estava menos 4. O NOx dele agora está mais 4. Mudou, né? Hidrogênio estava mais 1, continuou mais 1. Não mudou. Oxigênio estava 0 e foi para menos 2. E ele foi para menos 2 nas duas moléculas aqui, ó. Então, o que aconteceu, gente? Carbono estava com a carga menos 4 e foi para mais 4. Ele ganhou ou perdeu cargas negativas aqui, gente? Se ele estava menos 4 e foi para mais 4, ele perdeu cargas negativas, que eu vou chamar de elétrons. Elétrons aqui, Ezinho e a carga de menos, porque elétrons têm carga negativa. E o oxigênio, ele estava 0 e foi para menos 2 nos dois casos. Ou seja, ele ganhou cargas negativas, certo? Essa diferença aqui, gente, é fundamental e é o que mostra que é uma reação de oxidação e redução. O carbono, de forma resumida, perdeu elétrons para o oxigênio. O carbono cedeu elétrons para o oxigênio. E tem um nome particular para esses caras, tá? Aqui, ó. Quem sofreu a redução e quem sofreu a oxidação? Deixa eu avançar o slide aqui para a gente já entender. Vamos olhar aqui agora. O carbono e o oxigênio, que foram os caras que sofreram alteração aqui. O carbono, a carga dele, como a gente viu, estava menos 4. E depois ficou mais 4. O oxigênio, a carga dele começou 0. E depois foi para menos 2. Então aqui, olha. Quem foi que perdeu elétrons? Foi o carbono. Se o carbono perdeu elétrons, a gente diz que ele sofreu oxidação. Quem oxida perde elétrons. Quem oxida dá, né? Quem oxida dá elétrons. A brincadeirinha que os professores costumam fazer,
Quem oxida dá elétrons. O carbono aqui ele perdeu carga negativa. Então ele sofreu oxidação. E o oxigênio, ele saiu de 0 e foi para -2. Ou seja, ele ganhou cargas negativas. Ele recebeu cargas negativas. Quem recebe, reduz, sofre redução. Então, quem sofreu redução? O oxigênio. Gente, de onde que vem esse termo redução? Esse númerozinho aqui não é o número de oxidação, NOx? Quem sofre oxidação aumenta o NOx aqui, ó. O carbono de -4 foi para +4, ele aumentou o número de oxidação dele. O oxigênio, ele reduziu, foi de 0 para -2. Por isso que diz que ele sofreu uma redução. Outra pergunta que normalmente cai bastante em prova é do conteúdo, tá? Vamos olhar aqui. Beleza. O carbono foi oxidado, né? Ele sofreu oxidação, mas quem fez ele oxidar? Não foi o oxigênio? A presença de oxigênio que fez ele oxidar. Jamais vai acontecer uma reação de oxidação sozinha e outra de redução sozinha. As duas têm que acontecer ao mesmo tempo. Se tem alguém oxidando, tem que ter, obviamente, alguém reduzindo, tá? Se você analisou ali o NOx de uma reação e só viu alguém oxidando e não viu ninguém reduzindo, alguma coisa está errada, certo? Perdão. Então, quem fez o carbono ser oxidado? Não foi o oxigênio? Então eu digo que ele é o agente oxidante. Gente, esse termo agente aqui ó, é agente junto, tá? Não é agente de eu e você, não. Agente é algo que faz alguma coisa. O oxigênio, ele fez o carbono ser oxidado. Só que o oxigênio, ao mesmo tempo que ele faz o carbono ser oxidado, ele sofre a redução. E, da mesma forma, o carbono, o CH4, ele foi o agente redutor, porque ele que fez o oxigênio reduzir. Então, gente, é só você inverter, tá? Quem sofre a redução é o agente oxidante. É o contrário. Quem sofre a oxidação é o agente redutor. Tudo bem? A espécie química que perde elétrons sofreu oxidação, como eu falei para vocês. A espécie química que ganha elétrons sofreu redução. Vamos analisar essa reação aqui agora, cara. Será que é uma reação de oxirredução? Vamos ver aqui, ó. O zinco, lembra, substância simples, quando está sozinha, carga 0. Sulfato de cobre, que eu tenho CuSO4. Quem é o mais eletronegativo aqui? Oxigênio. Oxigênio é mais eletronegativo, a carga dele é -2. Só que eu tenho 4 átomos de oxigênio. -2 vezes 4 dá -8. Lembrando que tem que dar 0 porque minha molécula é neutra. Se o oxigênio está ganhando elétrons aqui, todo mundo está perdendo, não é? O enxofre está na família 16, ou seja, ele tem 6 elétrons, então ele só pode perder até 6 elétrons. Então aqui, se aqui tem mais 6 menos 8, o resultado tem que dar 0. Para o cobre aqui só resta ser mais 2. Mais 2 com mais 6 dá 8, menos 8 dá 0. Mesma coisa aqui, ó. Menos 2. Aqui também vai dar menos 8, que tem que dar 0. Aqui vai dar mais 2. E aqui dá mais 6. E aqui o cobre vai ter que dar 0, porque ele é uma substância simples, ele está sozinho. Essa é uma reação de oxirredução, gente? É, né? Olha o zinco aqui, ele começou 0 e foi para mais 2. O cobre começou mais 2 e foi para 0. Só o sulfato aqui, né? O enxofre continuou, o oxigênio continuou. Mas atentem-se a uma coisa aqui agora. Tá vendo esses caras aqui que estão aquoso? Isso aqui é um aqui, tá? Eles estão aquoso.
Gente, sulfato de cobre e sulfato de zinco são dois sais. São sais, tá? Lembra, se é sal, tá diluído em água, gente. Como que essa espécie aqui fica diluída em água? Ela se separa. Lembra dos compostos iônicos? Eu vou colocar aqui, ó. A água, o que ela faz com os sais? A água separa essas cargas. Então fica Cu2+, aquoso, separado do sulfato SO4 2-. Aqui é a mesma coisa, Zn+2 separado do sulfato. Gente, se eu fizer essa reação aqui, eu vou ver que o sulfato, ele não participa da reação. Então aqui, ó, gente, o sulfato, ele teoricamente não participa da reação, tá? Por quê? Vou apagar esse X aqui. Porque o sulfato de cobre, ele é um composto iônico, tá? Ele vai se separar aqui, ó, do cobre 2+ e do zinco 2+. Ele vai se separar. Então, se eu tenho o mesmo produto, o mesmo reagente, como antes da seta e depois como produto e a quantidade é a mesma, eu posso cortar. Então, qual que é a minha reação verdadeira que está acontecendo aqui? O sulfato, ele é só um íon que está lá no meio, certo? Ele foi diluído aqui com sulfato de cobre, só que enquanto estiver em meia aquosa, enquanto estiver diluído em água, o sulfato não participa da reação, certo? Qual é a reação que verdadeiramente está acontecendo aqui? O zinco sólido está reagindo com o cobre mais 2, transformando em zinco aquoso em cobre 0, certo? Então vamos ver aqui, ó. Uma reação química balanceada conserva a massa e as cargas elétricas, tá? Se desse lado aqui eu vou ficar com cobre mais 2, a carga aqui, se eu somar a carga antes da seta, a carga total está sendo mais 2. A carga depois também tem que ser mais 2, certo? Essa daqui, gente, é a reação completa. Vamos entender agora as semi-reações. Eu falei para vocês que uma reação de oxidação e redução não podem acontecer sozinhas, certo? Mas tem jeito de eu avaliá-las de forma separada. Então vamos analisar a semi-reação de oxidação. Vamos voltar aqui, né? Quem está sendo oxidado, gente? Ó, o zinco aqui, ele está saindo de 0. Aqui eu tenho cobre mais 2. Aqui eu tenho zinco mais 2. E aqui eu tenho cobre 0. O zinco está saindo de 0 e indo para mais 2. Ou seja, ele perdeu elétrons, então ele está sendo oxidado. O cobre estava em mais 2 e está indo para 0. Então ele está sendo reduzido. Vamos olhar essas reações aqui de forma separada, então. O zinco está sendo oxidado. Oxidar não significa perder elétron, gente. Se eu fosse olhar essa reação aqui de forma separada, eu teria ali que o zinco começou sólido, pedaço de zinco ali com a carga 0, tá? E ele foi para mais 2, ou seja, aumentou o número de oxidação dele. Só que, gente, a carga tem que ser conservada. Para onde que foram essas duas cargas que o zinco perdeu? Tá aqui, ó, os 2 elétrons. As duas cargas negativas que ele perdeu tá aqui na reação. E é aqui que a gente vê que há uma troca de elétrons. O zinco, ele estava com a carga 0, ele perde os 2 elétrons para ficar positivo. Essa é a reação de oxidação, tá? Vamos ver aqui a semi-reação de redução. Aí já é o contrário. O cobre 2+, ele começa com a carga mais 2, que é a carga dele lá diluída no sulfato. Ele precisa ganhar 2 cargas negativas para ficar com a carga 0. Então essa é a semi-reação de oxidação e essa é a semi-reação de redução, certo? A reação global, gente, é quando você soma tudo, tá? Vamos somar essas duas equações aqui, ó. Somar mesmo. Lembra que a gente fazia isso para a lei de Hess ano passado? Como é que vai ficar aqui, ó? Zinco sólido, aqui nos reagentes, zinco sólido. Cu mais 2 aqui nos reagentes, Cu mais 2. O que eu tenho antes da seta e depois da seta de igual aqui nas duas reações?
os 2 elétrons. Eu vou cortar os 2 elétrons, eles não aparecem na minha reação, e somo a reação aqui, ó. Zinco nos reagentes, Cu mais 2 nos reagentes, dando igual a zinco mais 2 aquoso nos produtos e cobre sólido nos produtos. Essa daqui é a minha reação global, somada pelas reações de semi-reação de oxidação e redução, certo? Vamos aqui um exemplo. O alumínio sólido, ao reagir com o gás oxigênio da atmosfera, O2, é oxidado e forma o óxido de alumínio, um sólido iônico neutro. Consulte a tabela periódica e monte a reação que representa essa transformação química. Então vamos lá consultar a tabela periódica, que eu vou fazer passo a passo com vocês, tá? Então aqui, ó, tem um negocinho chamado internet, que você pode pesquisar aqui, ó. Tabela periódica completa. Olha que maravilha, né? O alumínio e o oxigênio estão participando dessa reação. Alumínio está na família 3A, ou família 13. Quer dizer o quê? Que ele tem 3 elétrons na camada de valência. Oxigênio está na família 16, como a gente sabe, tem 6 elétrons na camada de valência. Ora, então vamos lá. Se o alumínio tem 3 elétrons e o oxigênio tem 6, lembra, o alumínio ele é um metal. Ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Então o alumínio ele vai perder esses 3 elétrons. Olha aqui a reação do alumínio perdendo os 3 elétrons. 3 elétrons fica com a carga mais 3. O oxigênio, lembra, cada átomo único, sozinho de oxigênio, ganha 2 elétrons. Só que aqui eu tenho O2, não é? Opa, perdão aqui. Eu não tenho o O2. Então eu tenho 2 átomos de oxigênio. Se um precisa ganhar 2 elétrons, 2 precisa ganhar 4 elétrons. Então aqui eu tenho 2 O2 menos. Essas daqui são as minhas semi-reações, ó. O alumínio está sendo oxidado porque ele está perdendo elétrons e o oxigênio está reduzindo porque ele está ganhando elétrons. Vamos somar essas duas reações? Só que olha aqui. Lembra que somando essas duas reações, a quantidade de elétrons tem que se anular? Só que aqui não se anula, né, gente? Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4. Como que eu vou fazer isso? Gente, é só você multiplicar a de cima pelo número de elétrons da de baixo e multiplicar a de baixo pelo número de elétrons da de cima. Como assim, professor? Vamos lá. Aqui eu tenho 3 elétrons, não é? Nessa reação aqui, na reação de oxidação. Então, eu vou multiplicar vezes 3 a reação de baixo. Aqui eu tenho 4 elétrons, não é? Então, eu vou multiplicar de cima por 4. Como é que vai ficar então, professor? Ó, essa reação aqui multiplicada por 3. 3 vezes O2, 3O2. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6O2 menos. Aqui, multiplicando a de cima, vai ser 4 alumínio. 4 vezes 3, 12. Aqui, por que você multiplica um pelo outro? Ó, 3 vezes 4 dá 12. 4 vezes 3 dá 12. Agora eu posso anular os elétrons. E aqui eu vou ter 4 alumínios também. Deixa eu passar aqui para frente para vocês verem como é que vai ficar. Aqui vai ficar, ó, como eu multipliquei aqui por 4, vou colocar aqui de novo, ó, vezes 4 e aqui vezes 3. 4 alumínio sólido, 3 O2 gasoso, certo? Os elétrons eu cortei. E agora aqui vai formar esse composto que é o óxido de alumínio, um sólido iônico neutro. Como que eu saberia, professor, que a fórmula do óxido de alumínio é Al2O3? Vamos voltar lá no primeiro ano, né? Quando eu tenho aqui, ó, Al mais 3 e o oxigênio menos 2. Para eu descobrir a fórmula química desse cara, gente, é só quando é um composto iônico, ou seja, formado por íons, cargas, é só multiplicar um pela carga do outro. É só inverter os índices. Aqui no L mais 3, então eu vou ter 3 oxigênios.
Aqui no oxigênio menos 2, então eu vou ter 2 alumínio. Certinho? Al2O3 é o óxido de alumínio, um sólido iônico neutro, que foi criado aqui por meio de uma reação de oxidação e redução. Alumínio sendo oxidado, formando o óxido de alumínio, e o oxigênio sendo reduzido. Isso é o que acontece com os metais, tá? A ferrugem é assim, a ferrugem do ferro. O zinco quando é oxidado, o cobre quando é oxidado, o alumínio quando é oxidado. É esse tipo de reação que acontece. Então, vamos olhar essa reação aqui, ó. Puta de uma reação, né? Vamos ver todo mundo aqui, ó. Quem oxidou, quem reduziu, quem é um agente oxidante, quem é um agente redutor e as semi-reações. Vamos ver aqui agora. Primeiro eu vou ter que fazer um número de oxidação para todo mundo, tá, gente? É meio trabalhoso, mas é pra gente aprender logo de vez. Acompanhe comigo. Mais eletronegativo é o oxigênio, a carga dele aqui vai ser menos 2. Aqui em cima, menos 2 vezes 4, não é? Lembra que multiplica, vai ficar menos 8, é um composto neutro, tem que dar 0. Potássio está na família 1. Então aqui vai ser mais 1. Só tem um potássio, então vai ser mais 1. O que sobra aqui para o manganês? Isso aqui é mais 1, aqui é menos 8, tem que dar 0. Manganês, a carga dele aqui vai ser mais 7. Ácido clorídrico. Cloro é da família 17, é o mais eletronegativo, ganha um elétron. Aqui também vai ficar menos 1, lembrando que no final tem que dar 0. Hidrogênio está na primeira família, só pode perder um elétron. Não está na primeira família, mas está na primeira coluna, né? Aqui, KCl, vai ser a mesma coisa, menos 1 para o cloro, mais 1 para o potássio. Vai dar menos 1, que tem que dar 0. E aqui eu vou ter mais 1. Vamos lá, gente, fazendo NOx para todo mundo. Cloreto de manganês, o cloro é mais eletronegativo, ele ganha um elétron porque está na família 17 e precisa só mais 1. Vezes 2 aqui, né, vai dar menos 2 igual a 0. Por que vezes 2, professor? Tenho 2 cloros aqui, ó. Então a carga do manganês aqui vai ter que ser mais 2. Olha aqui o cloro. Cl2 não é uma substância simples? Não tem apenas um único elemento aqui, então é 0. A carga dele aqui é 0. Água. Oxigênio vai ser menos 2, que a gente sabe. Hidrogênio vai ser mais 1. Aqui eu sei que ficou apertadinho aqui, desculpa, mas vai ficar mais 1 aqui. Vai ficar... Opa, perdão. Mais 1 não, né? Ah, aqui vai ficar mais 2. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Então aqui vai ficar... mais 2. Aqui vai ficar menos 2. Que vai dar 0. Ficou meio bagunçadinho, gente. Desculpa, mas é isso. Mas vamos lá. Quem oxidou e quem reduziu? Potássio. Tava mais 1, continuou, mais 1. Tá bem aqui, não mudou. Manganês. Tava mais 7 e foi para mais 2. Opa! Alguma coisa que aconteceu com o manganês. Oxigênio. Tava menos 2, continuou menos 2. Hidrogênio mais 1, continuou mais 1 também. Cl, aqui ele estava menos 1 e aqui ele está menos 1, só que olha, gente, aparece o cloro nas 3 moléculas. Aqui ele estava menos 1, aqui ele continuou menos 1, só que olha aqui, ó, tá 0. Então, em um dos produtos formados, o cloro mudou. Ele não precisa mudar em todos, tá, gente? O manganês, ele estava mais 7 e foi para mais 2. O que aconteceu com ele? Se ele estava mais 7 e foi para mais 2, quer dizer o que? Que ele ganhou cargas negativas. Então ele foi reduzido. Então quem reduziu aqui foi o manganês. Quem oxidou? O cloro estava menos 1 e foi para 0. Aqui ele perdeu cargas negativas. Então o cloro oxidou. Quem foi o agente oxidante? Quem foi que fez o cloro oxidar? Foi o KMnO4. É a molécula inteira, viu, gente, que é o agente. Quem é o agente redutor? Aqui foi o HCl. Ele que fez o manganês reduzir. Qual que é a semi-reação de
redução, gente. Então vamos aqui, ó, gente. Acabou dando um probleminha aqui, eu tive que voltar. Mas quem oxidou foi o cloro, aquele que estava -1 e foi para 0. Quem reduziu foi o manganês, que estava +7 e foi para +2. Agente oxidante é o KMnO4, ele fez o cloro reduzir. E o agente redutor é o HCl, que fez o manganês oxidar. Agente redutor, perdão, fez o Mn reduzir. Semi-reação de redução. Tá vendo que esse KMnO4 aqui tá aquoso? Lembra que o Mn sozinho ele tinha uma carga +7? Então vai ser Mn mais 7, que vai estar formando o quê? Qual que é a carga do Mn aqui depois? Perdão, Mn mais 7 é a carga dele aqui antes, né? Mais 5 elétrons, porque lá na frente ele forma quem? O Mn mais 2. Aqui ele não estava com carga mais 7 e que ele não foi para mais 2, ele teve que ganhar 5 cargas negativas, ou seja, 5 elétrons, certo? E a semi-reação de oxidação? Aqui, gente, eu tinha, ó, o cloro aquoso, ele também está diluído em água, ele está na forma de Cl-, não é? Ele está na forma de Cl-, só que ele perdeu elétrons para formar o Cl2 zero, né? O Cl0. Então aqui eu vou ter um Cl2. Primeiro aqui eu vou ter que ter, né? Só para equilibrar aqui, 2 Cl-, Cl2 mais 2 elétrons. Tudo bem? Então, essa daqui é a semi-reação de redução, essa é a semi-reação de oxidação. Tudo bem? Você vai pegar, gente, o elemento que estava ali, a carga dele que estava antes, sabe? Passar para depois e ver quem ganhou e quem perdeu elétrons, a quantidade que ganhou e que perdeu. Tudo bem? Gente, então o que é corrente elétrica? Né? Corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas por um meio condutor. É movimento de elétrons. Você viu lá nas reações que a gente estava vendo que eu tinha elétrons que movia de uma substância para outra, de uma espécie química para outra? Isso é um tipo de movimento de cargas, movimento de elétrons, tá? E a corrente elétrica é isso, é o fluxo ordenado de cargas elétricas por um meio condutor, ou seja, movimento de elétrons. As reações de oxirredução têm a troca de elétrons entre as espécies químicas dos reagentes e dos produtos. Se esse movimento de elétrons for capturado em um meio condutor e um circuito fechado, tem-se uma diferença de potencial. Gente, vocês estão vendo isso em física, né? Diferença de potencial. Os elétrons saem de um lugar que eu tenho um potencial menor para um lugar que eu tenho um potencial maior, tudo bem? Então, na química, a gente tem dispositivos que geram corrente elétrica por meio de reações. Isso são as reações de oxirredução. Reações químicas que geram energia elétrica, tá? Denomina-se célula ou célula galvânica ou voltaica, um dispositivo no qual a ocorrência espontânea de uma reação oxirredução permite a geração de corrente elétrica. Eu pedi para vocês pesquisarem como que foi a pilha de Volta e a pilha de Daniell, né? Foram as primeiras pilhas, os primeiros dispositivos. Volta criou uma pilha de discos metálicos intercalados. As chamadas pilhas de hoje não são mais assim. Cara, o Volta foi o primeiro a criar um dispositivo que tinha reações químicas que gerava corrente elétrica. Ele colocou um monte de disco de metais diferentes por meio de uma solução que conduz elétrons. Por isso que era chamada de pilha, uma pilha de discos, tá? Hoje a gente continua usando o nome pilha, mesmo não sendo mais esse esquema. E bateria é o termo para associação de várias pilhas, como a bateria de carro, são associações de várias pilhas. No entanto, a gente usa o termo pilha e bateria às vezes para a mesma coisa no dia a dia. Então, gente, você tem uma célula eletroquímica. A gente vai estudar as duas. A primeira é a célula galvânica, que é essa das pilhas. Ocorre uma oxirredução espontânea que produz corrente elétrica. A gente vai ver mais para frente uma célula eletrolítica, em que ocorre uma oxirredução não espontânea, ou seja, eu tenho que provocar por meio de uma corrente elétrica. Uma gera corrente elétrica,
a outra eu tenho que fornecer corrente elétrica, tá? E ela se chama eletrólise. Essa daqui, gente, é a pilha de Daniel, tá? Daniel, ele foi um gênio aqui ao generalizar as reações de oxirredução. O que ele fez, gente? Ele pegou aqui, em um lado, uma reação onde ocorre a redução e outra onde ocorre a oxidação, uniu elas por um fio condutor e capturou os elétrons para gerar corrente elétrica. Movimento de elétrons aqui, ó. Então vamos lá. Que reação é essa? Gente, essa reação que a gente viu do cobre com zinco. Ele mergulhou uma placa de zinco numa solução de sulfato de zinco, mergulhou uma placa de cobre no meio que tem sulfato de cobre. Conectou essas duas placas por um fio condutor, um fio de cobre, e colocou aqui ó, uma lâmpada entre elas. Gente, o zinco, quando reage com cobre, a gente não viu que o zinco é oxidado? Ou seja, ele perde elétrons, gente. Então os elétrons saem do zinco. Gente, os elétrons não têm carga negativa. Os elétrons, se ele está saindo do zinco, o zinco ele é o meu polo negativo. É daqui que vem os polos das pilhas. O polo negativo é de onde saem os elétrons. Onde tem o menor potencial. Ele vai sair aqui do zinco e vai para o cobre. O cobre é onde eu tenho maior potencial, então ele é o lado positivo da minha pilha. Então, o lado negativo é o lado de menor potencial, é onde saem os elétrons, e eles vão para o lado de maior potencial. Então, aqui eu tenho o polo negativo e o polo positivo da minha pilha. Onde que é o polo negativo? Onde ocorre a oxidação, que é onde eu perco os elétrons. Eles saem daqui e vêm para cá. E olha uma coisa curiosa que tem nessa imagem. Tá vendo que aqui o zinco, onde ele está sendo oxidado, essa placa aqui foi corroída? Não é isso que acontece na oxidação, gente? Quando esse elétron sai do zinco e ele forma zinco mais 2, o zinco sai da placa e vem para a água. Por quê? O zinco mais 2 é diluído pela água. O zinco, quando ele está sólido, carga zero, ele não é diluído. Mas a partir do momento que ele perde esses elétrons, ele vai para a água e sai da placa. E olha o que acontece com o cobre, é o contrário. Eu tenho aqui CO mais 2 na solução, na água. Quando esse CO mais 2 ganha elétrons, ele vira CO mais 0 e volta a depositar na placa, ele acumula na placa. Aqui, ó, a placa que aumentou de tamanho. A placa original teria mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Ela aumentou de tamanho por quê? Esse cobre está ganhando elétrons e voltando a ser cobre 0. E aqui, o zinco está perdendo elétrons da placa e sendo zinco mais 2. Tudo bem? Então, aqui, gente, o polo positivo é chamado de cátodo, que vem de cátion, tá? E o polo negativo é chamado de ânodo, que vem de ânion. Lembra, ânion são espécies químicas de carga negativa, cátodos são espécies químicas de carga positiva. Cátodo é o polo positivo, onde ocorre redução. Ânodo é o polo negativo, onde ocorre oxidação. Entenderam? Eu posso esquematizar uma pilha da seguinte forma. Eu vou pegar aqui, ó. Primeiro o meu lado onde ocorre a oxidação, depois onde ocorre a redução. Onde ocorre a oxidação, eu vou colocar aqui, ó, a minha espécie antes de ser oxidada, dividido por uma única barra, e uma espécie depois de ser oxidada. Vou colocar duas barras aqui que eu vou dizer o que elas indicam, e depois eu vou colocar a minha reação de redução. Vou colocar aqui, ó, a minha espécie química antes de ser reduzida e depois de ser reduzida. É assim que eu represento uma pilha na química, tá? Vocês vão ver muito esses símbolos aqui ainda. Essa barra aqui, essas duas barras no meio representam o que, gente? Essa chamada ponte de Salina. A ponte de Salina, gente, é uma ponte que eu tenho sal aqui dentro e umas bolinhas de algodão aqui encostando na solução. Normalmente esse sal aqui é um sal iônico que tem alta solubilidade em água, como por exemplo o KCl. Por que, gente, que eu preciso dessa ponte de Salina? Pensa comigo, aqui as cargas positivas estão sendo neutralizadas pelo elétron e indo para a placa, não é?
Se chegar um ponto de acabar essas cargas positivas, só vai sobrar carga negativa, não é? Para esse meio não ficar instável, eu preciso que isso seja equilibrado. Então aqui, ó, desse KCl, gente, lembra? Quando ele dilui em água, ele vai formar aqui, ó, K mais e Cl menos. Então, se aqui tiver um acúmulo de carga negativa, o K vai vir aqui e ajudar a neutralizar, para que a reação continue acontecendo. Aqui ó, pode haver um acúmulo de cargas positivas, porque o zinco não está saindo da placa 0 vindo para cá mais 2. Então pode chegar um momento em que tenha muitas cargas positivas. Então Cl- ele vai vir aqui ajudar a neutralizar. Essa é a ponte de Salina, tá? E aqui é o símbolo da ponte de Salina. Então aqui eu tenho a reação. Na minha pilha eu sempre começo com a reação de oxidação, coloco antes de ser oxidado, depois de ser oxidado dividido por uma barra, duas barras indicando a ponte de Salina, e eu coloco a reação de redução, indicando antes de ser reduzido e depois. Agora, gente, pensa comigo, como que um metal arranca elétrons do outro? Por que o cobre está arrancando elétrons do zinco? Por que o zinco oxida e o cobre reduz? Pode acontecer com outros metais? Isso é o que a gente vai ver na nossa próxima aula de sexta-feira, tá bom? Nós vamos ver que cada metal tem um potencial de redução, ou seja, tem uma tendência para ser reduzido. Uns podem ser mais reduzidos e outros podem não ser reduzidos com tamanha facilidade, certo? Eu vou passar um exercíciozinho para vocês. Monte um mapa mental sobre a pilha de Daniel. Pilha de Daniel é essa daqui, ó, gente. Se você pesquisar pilha de Daniel, vai sair esse modelo. Como que você vai montar um mapa mental? Eu quero que você desenhe essa pilha de Daniel. Eu já pedi isso em algum exercício atrás. Só que você vai colocar aqui tudinho, ó. No cátodo é o polo positivo, onde ocorre a redução. O ânodo é o polo negativo, onde ocorre a oxidação. Você vai colocar para que serve a ponte de Salina, qual que é o movimento dos elétrons, o que é uma diferença de potencial, o que é uma corrente elétrica, entenderam? Eu quero que vocês montem esse mapa mental, vão tirar a foto para mim e mandar no meu e-mail, porque a gente agora está avaliando as atividades, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado.